Começando mais um dia na presença do Senhor, mais um domingo abençoado, mais uma escola bíblica dominical, mais uma oportunidade de aprender da palavra de Deus. E aceitei um chamado para fazer essa abertura hoje. E Deus colocou dois textos no meu coração. Um deles é Marcos, capítulo 1, a partir do verso 43. É o 43, o 44 e o 45. Você já conhece a história do leproso que se joga aos pés de Jesus e diz a Jesus que se ele quisesse, ele podia curá-lo, né? Livrá-lo da lepra. E Jesus assim o faz, porque ele podia e ele pode até hoje, amém? Mas o que me chama a atenção é o que acontece depois, que é a partir do verso 43, que diz assim: em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação. Atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de toda parte iam ter com ele. Pessoas de toda parte iam ter com ele. Através de um testemunho de cura. Que embora Jesus tivesse pedido para que aquele que foi curado não testemunhasse, porque Jesus já começava a sofrer a inveja e a oposição, e por isso ele precisa sair da Galileia. Mas onde ele vai, ele continua tendo problemas com inveja e com perseguição. E isso que eu vou dizer agora não tinha nada a ver com o que eu tenho, o que eu pretendo dizer ainda, nessa abertura. Mas Deus colocou no meu coração agora, aqui, lendo a palavra ali sentado. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te abençoa, seja na tua vida pessoal, profissional, financeira, ministerial, pode despertar inveja e oposição. Mas isso daí vai servir para te fazer crescer. Essa inveja e essa oposição por aquilo que Jesus te dá, jamais vai te prejudicar. Talvez você pode até passar por alguns períodos turbulentos por causa disso. Mas no final você vai estar mais forte. Você vai estar melhor. Você vai ter aprendido mais. Você vai ter crescido mais na presença do Senhor. Isso vai servir de combustível. Então não tenha medo. Se você tiver convicção de que é algo que Deus te deu, não liga para a oposição e para a inveja. Só usa como um artifício para te fazer chegar mais longe, para te fazer crescer mais. Mas o que eu queria dizer aqui nesse texto é que pessoas de todas as partes vinham a ter com Jesus, através de um testemunho de um milagre. E agora eu quero falar de João, capítulo 4, a partir do verso 39. Então, no primeiro texto, pessoas vinham a ter com Jesus pelo testemunho de um milagre, de uma cura, e temos vários, né? Mas, por ser uma abertura, eu vou ficar em dois exemplos. Esse do testemunho da cura. E agora aqui no texto de João, capítulo 4, a partir do verso 39, é a história da mulher samaritana.
que aparentemente Jesus não promove nenhuma cura visível na vida dela. Ela não tinha nada fisicamente externo que Jesus tenha curado para que servisse de testemunho. A cura dessa mulher provavelmente foi uma cura interior, né? Mas também o que me chamou a atenção é o que acontece depois. Então, o verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E o que Jesus disse a respeito da vida dela, que ela vinha fazendo, não era pouca coisa. Eu sei que você trabalha, que você vem aqui pegar água. Que... Não. O que ele disse foi, olha, bem dissestes que não tens marido, porque já tivesse 5, e esse que está com você agora não é teu. Então, o que Jesus fala para ela é algo a respeito do íntimo dela, da vida dela, que talvez ela pensasse até aquele momento que só ela soubesse. Então, isso foi impactante para ela. Então, ela vai e começa a falar. Olha, eu encontrei o Messias, o Cristo, que ele me falou tudo quanto eu tenho feito. E isso fez que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Aí diz assim, a partir do verso 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias. Então, o testemunho da mulher levou os samaritanos a crerem, de certa forma, né? Mas já despertou uma curiosidade, uma vontade de ficar perto desse Jesus, de querer ouvir algo dele. E quiseram que ele se hospedasse por ali, e ele ficou 2 dias. E aí, o verso 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Aí já não era mais a palavra da mulher, aí já era a palavra de Jesus. Mas o instrumento foi a mulher. Foi o testemunho da mulher. No outro texto, muitos foram até Jesus, pelo testemunho do leproso. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Era a respeito desses 2 textos que eu queria falar. Que nem todos nós estamos aqui porque tivemos uma doença física que foi curada por Jesus para servir de testemunho. Talvez alguns sim, outros não. Nem todos estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida toda errada, como a mulher samaritana, e receberam uma palavra, e por isso hoje estão aqui para servir de testemunho. Talvez alguns sim, outros não. Eu estou na turma do sim. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que todos nós temos algo para contar, para testemunhar, que Jesus fez na nossa vida. E é isso que vai fazer com que pessoas venham até Jesus, com que pessoas tenham curiosidade de saber mais desse Jesus. Até chegar ao ponto que elas vão dizer: olha, Salvador, olha, André, olha, Ticiano. Conversei com o Ticiano ontem, apagou o nome dele. Eu tinha acreditado no que você falou. Eu acreditei no que você falou. E isso me deixou curioso. Mas agora eu ouvi da boca dele. Agora eu creio muito mais, porque agora
Ele falou comigo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa levar esse testemunho lá para fora. A gente precisa que isso que Jesus fez com a gente, e Ele fez alguma coisa, Ele fez na vida de cada um. Não é possível que tenha alguém aqui que Jesus não tenha feito nada, não tenha mudado nada, não tenha transformado nada. Alguma coisa Ele fez. E é essa alguma coisa que nós precisamos levar lá para fora, para que pessoas possam vir a ter com Jesus. Para que as pessoas tenham a curiosidade de falar assim, olha, muito bonito o que aconteceu na vida dele. Mas agora eu quero ouvir de Jesus. Eu ouvi dele, foi bacana, foi legal. Agora eu quero ouvir de Jesus. Agora eu quero ter a minha experiência com Jesus. E isso só vai acontecer se a gente sair lá fora e falar. Se a gente contar para alguém. Todo dia, Deus coloca alguém, de uma maneira ou de outra. E se você não conseguir sentar e conversar e escancarar para a pessoa com todas as letras, lança uma semente. Joga uma pulguinha atrás da orelha. Vai plantando. Daqui a pouco o outro vem e rega. Daqui a pouco o outro vem e coloca adubo. E daqui a pouco essa pessoa está querendo saber mais desse Jesus, está querendo ouvir desse Jesus e está se dirigindo até os pés de Jesus. Essa é a nossa função, a nossa missão. Isso que eu queria deixar para nós hoje, em mais um domingo que se inicia, mais uma escola bíblica. Amém? Amém. Dividir as classes? Então vamos ficar de pé, fazer uma oração e aí depois já dividimos as classes. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse domingo que se inicia, Senhor. Sabemos que hoje é o dia que o Senhor preparou para nós aprendermos da Tua palavra, para nós aprendermos mais de Ti, ó Pai, e nós estamos aqui sedentos em ouvir a Tua palavra, sedentos em aprender mais de Ti, Pai. Pai, usa, Senhor, cada um que for ministrar, cada um que for ensinar, Pai, cada professor de cada sala, Senhor, de todas as idades, de todas as classes, Pai, para que cada um de nós saia daqui hoje, Pai, com um pouco mais de ensinamento, um pouco mais de aprendizagem, um pouco maior na Tua presença, Pai. Prepara também o culto da noite, Senhor. Prepara, Pai, a ministração dos louvores, da palavra, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Por isso nós estamos aqui, para Te dar honra, Te dar glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alô? Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu gostaria tem disponibilidade de um microfone aí para deixar aqui para nós levarmos a quem quiser fazer algum comentário, pergunta, dar a sua opinião. Você entendeu tudo, né?
Amém. Antes de iniciar o assunto, eu preciso dar um testemunho. Fiquei um pouco envergonhado agora com o que o De Paula falou. Porque na minha casa nós, uma família totalmente assim católica, né? Mas um dia Deus colocou uma cunhada na minha casa que todas as refeições que nós tínhamos juntos, ela pedia para fazer uma oração, né? Então estava lá aquele monte de gente, às vezes a gente se reunia, várias pessoas da família, e ela pedia para fazer uma oração. O nome dela é Junara. E a Junara abria a boca e aquilo era uma coisa totalmente diferente para nós, né? Era totalmente diferente. Aquela oração entrava realmente no nosso coração e eu achava aquilo muito bom. E aí, nas refeições que ela não estava, eu já sentia falta daquela oração. E aí a gente tinha uma propriedade lá em Goiás, e ela sempre ia com a gente. E ela foi uma viagem, foi e voltou falando de Jesus, das coisas que ele fazia, igual você disse. Não foi falando de religião, não foi falando de nada, foi falando de Jesus. E aí uma segunda viagem que ela foi conosco, ela foi falando de Jesus e voltou falando de Jesus. Em torno de 6 a 7 horas daqui lá, né? O pastor Veronese chegou aí lá também. Uma viagem longa, mas aquilo era uma satisfação para nós, se tornou uma satisfação. E nós não tínhamos, como você disse, eu não tinha nenhum problema para ser curado, eu não tinha... Bom, sempre problema financeiro a gente tem, né? Sempre está passando por alguma... Mas aquilo não incomodava, era uma coisa normal. Mas a minha família era totalmente fora, né, de qualquer tipo de contexto. A minha família, que eu digo, eu, a Iris e as minhas filhas, né, nenhum tipo de envolvimento com Deus. A minha esposa, ela era de uma denominação evangélica. Quando eu conheci ela e nós nos casamos, e essa denominação, ela era principalmente assim, separação entre igreja e o mundo, né? Então, por causa disso, nós separamos totalmente a nossa vida de Deus. E aí aquilo, nós passamos 17 anos do nosso casamento sem nenhum envolvimento com nada de que era de Deus. E aí veio a minha cunhada. E numa dessas viagens, né, a gente ia sempre quinta-feira, voltava no domingo. E eu me lembro muito bem que eu falei para minha esposa, assim que nós chegamos no domingo à noite em casa, e nós falamos assim, olha, a gente precisa conhecer esse Jesus que a Junara tanto fala, né? Aí Deus ouviu o nosso pensamento. Na segunda-feira de manhã, em torno de 8 horas da manhã, o Toninho da imobiliária, acho que alguns aqui conhecem, estacionou a moto lá na frente e sem mais, sem menos, falou assim, Salvador, vocês precisam tomar um rumo, vocês precisam ir na igreja, né? Você precisava visitar a minha igreja, não sei o quê. E aquilo foi assim uma confirmação, né? E aí nós começamos a ir na igreja, né? Começamos pela curiosidade de conhecer esse Jesus, porque alguém um dia falou sobre ele. E por que eu fiquei envergonhado?
porque isso é exatamente o que você disse, é aquilo que foi a minha conversão, a conversão da minha família, posteriormente meus pais, né, meu sogro, sogra, e Deus vem fazendo uma obra na família. Só que já há algum tempo eu não faço mais essa propaganda do Senhor, entre aspas, né? Aquilo que eu recebi eu não dei da mesma forma. Eu só fiquei assustado, porque a gente na época ouvia falar de crente, né? Crente, 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 meu Deus, crente, né? E aí quando eu comecei a ir naquela igreja lá, ninguém falava nada de crente, era presbiteriano, né? E eu nunca tinha ouvido falar a palavra crente lá dentro. Aí depois de umas 6 semanas que a gente foi direto, um dia o pastor Saul falou, nós crentes. Vixe, aquilo foi... Eu falei, nossa, então aqui é crente também. Mas eu já estava convertido. Aí eu assumi. Mas é verdade. Mas que nós realmente, né, possamos levar no nosso coração essa abertura de Paulo. Que o Senhor reviva, principalmente no meu coração, isso que você falou. Amém? Bom, a partir desse domingo, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos começar, cada um dos professores envolvidos aqui, nós vamos começar a falar de algum personagem bíblico, algum homem ou mulher de Deus da Bíblia, né? Cada um vai escolher aquele que tem mais intimidades, vamos dizer assim, e aí nós vamos discorrer algumas aulas aí falando sobre alguma personagem bíblica. E para iniciar hoje, eu não escolhi muito falar sobre essa pessoa pelo que ele foi, mas pela história em si e para ver assim, como que nós estamos nos encaixando, né, dentro desse contexto. Né, como que nós vivemos isso dentro do nosso contexto hoje. Porque se está ali na palavra do Senhor, ele tem um objetivo. Né? Se essa história está contida lá, ela tem um objetivo não histórico, mas um objetivo espiritual para cada um de nós. Então, tinha muitas pessoas que a gente podia falar, né? Que talvez falar da pessoa em si seria mais fácil, falar de José, falar de Moisés, falar de Elias e do apóstolo Paulo e assim por diante. Mas eu escolhi falar sobre Jonas. Né? Nós vamos dar uma aprofundada aí na história de Jonas e ver o que realmente, né, a gente pode extrair dessa história para as nossas vidas, pelo aquilo que nós vivemos hoje. Então, eu gostaria que colocasse aí o livro de Jonas. O livro Jonas 1. Tá bom. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, né, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor.
Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se contra mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho.
E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tivestes compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Acabou, né? Bom, por que eu li todo o livro, né? Uma que não é tão extenso assim, e só para nós relembrarmos, às vezes faz tempo que você tenha lido essa história bíblica e se esquece de alguns detalhes. Bom, a primeira coisa que eu acho importante nesse caso é nós conhecermos quem era a cidade de Nínive. Talvez a gente ouve apenas a palavra Nínive e não sabe quem era esse povo de Nínive. Então, eu montei uns slides aí só para ficar mais fácil explicar. Eu gostaria que você colocasse.
quem eram os ninivitas, né? Os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, uma cidade assíria que ficava nas proximidades do rio Tigre. Volta só um pouquinho. Essas informações, né, se você quiser, eu peguei numa fonte, é um site que chama estiloadoração.com. E bate, tá? Não é porque é nesse lugar não, mas bate com praticamente todas as informações que a gente procura sobre isso, né? Então aí você tem a cidade de Jope, que fica, vamos dizer, em Israel, e a cidade de Nínive, que fica à beira do rio Tigre. Então existe aí uma distância bem grande, né, entre uma cidade e a outra. Então, Jope é onde é o porto, onde Jonas foi pegar o navio. Tá? Mas vamos ver quem eram esses ninivitas. Os ninivitas ficaram conhecidos na Bíblia, principalmente em conexão com o ministério do profeta Jonas, né, que foi enviado por Deus àquela cidade para anunciar o juízo divino que haveria de cair sobre os ninivitas. Como a cidade de Nínive teve uma história antiga muito longa, seus habitantes experimentaram diferentes condições de vida. Mas em seu auge, é certo que os ninivitas moravam numa cidade grande e importante da antiguidade. Inclusive, com o reinado do rei Senaqueribe, Nínive foi feita capital da Assíria. Nós conhecemos todos a história de Daniel. Então, Daniel foi para Babilônia e depois teve todo, vamos dizer, esse império assírio, onde ficava, por um período, Nínive foi a capital desse império assírio. Tá? Além disso, o livro do profeta Jonas também destaca a grandeza daquele lugar, né? E registra quão numerosos eram os ninivitas. Portanto, principalmente a partir do século 8 a.C., os ninivitas foram cidadãos de uma verdadeira metrópole de sua época. Eles viviam num centro religioso e administrativo que contava com forte comércio. Por causa dos lendários governantes que passaram por ali, os ninivitas estavam habituados a ver grandes palácios e construções em sua cidade. Então a gente vê que não era uma cidade qualquer, né? Quando a Bíblia fala que eram 120 mil homens, assim como o povo quando saiu do Egito, não se falava em quantidade total de pessoas, mas falava da quantidade de homens. Então aí são só homens. 120 mil homens, provavelmente a gente pode multiplicar essa conta aí por 3. Né? Os ninivitas, eles são relatados ainda nos livros de Jonas, Naum e Sofonias. A Bíblia traz algumas informações interessantes sobre como era a vida dos ninivitas. O sítio arqueológico na região da antiga Nínive e escritos antigos também fornecem detalhes importantes sobre como viveu o povo que habitou aquela terra. Primeiro, os ninivitas eram muito idólatras. Parece que a vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada ao culto a Estar, a deusa da fertilidade e da guerra. Os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram muito conhecidos na história da sua crueldade. Inclusive, no livro do profeta Naum, este povo e sua cidade são apresentados como a personificação da crueldade, da brutalidade e do mal. Aí eu coloquei o que está escrito, né? Esse é no livro do profeta Naum. Diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa.
eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Então isso aí está descrito, né, sobre a cidade de Nínive, no livro do profeta Naum. Ainda, é que eu não... Essa é a continuação, desculpe. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Aí o Senhor falando, né? Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Então, se a gente for ver na história, isso daí é em torno do século 8 a.C., e no século 6 a.C., Nínive foi uma cidade derrotada e passou a ser apenas história, né? Existe lá as ruínas de Nínive, isso tudo é comprovado historicamente, né? Mas conforme a palavra do Senhor, Nínive ela foi totalmente destruída, tá? As atrocidades cometidas pelos assírios em suas ofensivas mostram que eles estavam entre os povos mais sanguinários da antiguidade. De acordo com os registros históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente. Em certos períodos da história dos ninivitas, parece ter sido comum entre eles algumas práticas de tortura, como furar os olhos, esfolar vivos e arrancar partes dos corpos dos seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes, além da violência física. A injustiça social também era outra marca dos ninivitas. Quando fala, voltando um pouquinho aí, esfolar vivos é tirar a pele das pessoas, né? Era retirada a pele das pessoas, ela ficava totalmente sem pele. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. Os ninivitas eram muito materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e domínio. E para satisfazer esse estilo de vida impiedoso, eles recorriam às guerras. Bom, algumas pessoas até questionam a historicidade desse registro bíblico. Contudo, o próprio Senhor Jesus testificou o arrependimento dos ninivitas contemporâneos de Jonas. Bom, se você ler aí os comentários, os estudos sobre esse livro, existem algumas pessoas que dizem que isso daí é tipo uma lenda, né, que não foi verdade. Porém, existem aqueles que defendem fielmente esse relato bíblico, tanto é que Jesus usou o livro para falar com os seus discípulos. Então, para nós cristãos, eu acho que não existe nenhum tipo de dúvida sobre a existência desses acontecimentos, desde que Jesus relata em 2 livros, né, ele fala sobre os ninivitas, sobre o arrependimento dos ninivitas e sobre o profeta Jonas, né? Então, para nós é inquestionável. Agora, você pode perguntar como que uma pessoa pode ficar 3 dias no ventre de um grande peixe? Tá? E aí? Trata-se simplesmente
de uma maravilha de Deus. Né? Não tem explicação. Deus tinha um propósito naquilo e Deus cumpriu o seu propósito através, vamos dizer, de um milagre. Como que você pode acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho? Como que você pode acreditar que Deus derrubou as muralhas de Jericó? Qual é a diferença em nós acreditarmos nessas coisas e nós acreditarmos que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Tá? Então, essas coisas, né, elas se tornam, vamos dizer assim, inquestionáveis. Amém? Então, tá. Então, continuando. Agora falar sobre Jonas. O profeta Jonas, ele viveu no século 8 a.C., filho de Amitai, no tempo do rei Jeroboão II. Era da aldeia de Zebulão, próxima de Nazaré. Agora algumas perguntas, né? Por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Por que que Deus, vamos dizer, deu uma ordem para Jonas e Jonas não queria pregar para eles? O microfone está ali. Ó. Alguém tem alguma sugestão? Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu acredito que... Alô? Eu acredito que é a violência do próprio lugar, como foi relatado. Acho que é até a pouca fé de Jonas, né, de acreditar que conseguiria transformar essas pessoas. Na minha opinião, eu acho que Jonas sabia que Deus era misericordioso, e ele fala no livro, inclusive, e ele não tinha medo de ir até lá ou nada. Ele mesmo, julgava aquele povo que eles não mereciam ser salvos, ou ter o amor de Deus e o perdão. Porque ele fala no livro, que Deus é bom, que Deus tem infinita misericórdia. Então, eu acho que no consentimento dele próprio, ele pensava, eu não vou levar Deus para esse povo porque eles não merecem. Então tá. Bom, deixa eu ver se eu... Aqui eu resolvi fazer esse negócio aí hoje de manhã e saiu meio corrido, tá? Passa para o próximo. Aí eu coloquei o que eu penso, né? Primeiro, ele podia ter um medo de morrer. Tá? Ele podia ter um certo medo de morrer. Será que, com todos o conhecimento que eles tinham sobre esses povos, com certeza ele não tinha ido até a cidade de Nínive, mas ele conhecia as notícias. Tá? E aí eu
eu imagino que, de certa forma, no coração dele existia um medo, né, da morte. O povo é totalmente sanguinário, eu vou chegar lá, começar a falar o quê? O que eu vou falar que eles vão acreditar em mim? Tá? Então, eu penso que existia um certo medo dele da morte, né? A outra coisa, aí começa, gente, daqui para frente começa certas... o objetivo de eu falar de Jonas aqui. Tá? Aqui, daqui para frente, vamos dizer assim, eu gostaria de ouvir a tua opinião também, e é a minha discussão, tá? É o meu objetivo. Não se simpatizava com os ninivitas e esperava o castigo de Deus sobre eles. Eu me ponho no lugar, né? Eu me ponho no lugar de Jonas, no sentido de você conhecer um povo desse tipo e você entender o que é o amor de Deus que poderia transformar essas pessoas. Por quê? É muito fácil. Você pega um noticiário de televisão e aí você veja as notícias de coisas que acontecem nesses noticiários. Eu praticamente não assisto televisão, mas meu sogro e minha sogra, quando vai em casa, eles chegam lá, eles sentam lá na frente, fica 2, 3 horas lá na frente do número 7 lá da Record, e é só notícias, vamos dizer, ruins, e você acaba vendo as coisas que acontecem. E aí você vê pessoas que têm coragem, né, de fazer cada coisa, cada tipo de crime, e praticamente para nós inaceitável. Qual é o nosso julgamento sobre essas pessoas? Né? Não é fácil você aceitar isso. Pelo menos para mim não é. Né? Saber que um pai matou 2 filhos, a mãe matou a filha, um pai de família dizimou toda a família, né? E aí por diante. Coisas impressionantes que a gente não aceita. Aí vem um grande confronto no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes em relação a essas pessoas. A única diferença que tem, né, dessas pessoas que a gente vê é que ali eles estavam todos juntos, né? Juntou um povo ali, morava numa cidade, todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo ruim. Eu fico pensando, às vezes, alguma notícia que aparece daqueles bailes funk. Né? Você vê aquelas pessoas totalmente alucinadas ali. Eu sinto um remorso no coração quando eu vejo aquilo. Sinceramente, eu não sinto, vamos dizer assim, naquele momento, naquela visão, eu não sinto uma disposição de falar assim, precisa ir ali e falar de Jesus para aquelas pessoas. Né? Então, eu vejo assim, esse livro é muito difícil a gente aceitar, às vezes, a atitude de Jonas, pensando naquilo que eu sinto. Não posso falar sobre vocês, né? Pensando naquilo que eu sinto em determinadas situações.
Então, para mim, é uma coisa assim, totalmente desafiador. É desafiador. Quantas pessoas que talvez nós conhecemos que debocham do Evangelho de uma maneira que você se sente totalmente ofendido e que dá vontade de... não posso falar. Né? Porque você sente o seu Deus ofendido, a tua fé ofendida, e aquilo é muito ruim para nós. Então, o que eu vejo nesse livro é um contexto realmente contemporâneo para nós, porque é um meio em que nós vivemos. É claro que nós temos a missão de falar de Jesus, como foi a abertura, a abertura aqui da escola bíblica. Nós temos esse ide, essa missão que Jesus deixou para nós. Mas, geralmente, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos, à medida do possível, você vai falando para Jesus de um, para outro, para outro, para outro. Mas existem essas massas e aí a coisa se complica. Né? E então eu vejo essa situação aí de Jonas meio que uma coisa pessoal para mim também. Né? A gente sabe que Jesus, ele é todo poderoso, é ele que vai convencer a pessoa do pecado. Né? Não somos nós, não é a nossa palavra. Porém, existe essa resistência, existe esse não aceitar a conduta de certas coisas que a gente vê. Tá? Tanto é que lá em Lucas 9:54, né? E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, eles estavam passando pela Samaria, né, pastor? E aí os samaritanos não o receberam, e isso aí é a sequência. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então eram os próprios discípulos de Jesus vivendo uma situação que rejeitaram o Mestre Jesus de ser recebido na Samaria. Qual que é o primeiro pensamento deles? Vamos mandar fogo nesse povo, acabar com esse povo, gente. Você vê que não é meu. Não sou só eu. Tá? Falei demais, eu tô parecendo a Sanderlene. Mas teve um culto aqui tremendo no domingo. Aí chegou na segunda-feira lá no escritório. E eu acho que foi da pandemia, que o pessoal estava fazendo as festas clandestinas aí, e aí o Aldo, De Paula, a Bruna, a Keila, todo mundo conversando. Eu falei assim, tem que soltar uma bomba lá e matar tudo. E o De Paula falou assim, crente, se converte, você não tem que ir lá levar a palavra? Gente, eu fiquei tão envergonhada, porque tinha 6 crentes no escritório e na minha cabeça já era para matar todos. Aí eu parei assim e falei, meu Deus,
Que culto que teve ontem, e não passou 10 horas, eu já estou pensando em soltar uma bomba, sabe? Não, mas é bem lembrado isso aí, né? Quantas vezes você viu na televisão aí, muitas e muitas pessoas morrendo no hospital e gente fazendo festa, né? Qual que era o nosso sentimento com essas pessoas? Né? Tá? Ô, povo maldito, né? Não, A gente é sente um no pensamento. coração. Bom, voltando-se, porém, repreendeu-os, né, Jesus, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, né? Mas para salvá-las. Então, continuando. Então, por que acontece isso, né? Que muitas pessoas, elas não suportam o evangelho da graça e misericórdia. Assim como aconteceu Davi quando, pode colocar o próximo, eu coloquei, ó. Davi, quando o Senhor manda ele escolher três tipos de, como chama isso? Correção? Ó, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça, né? Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhes, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Né? Então, você vê que Davi escolheu, mesmo que seja uma coisa, uma correção que venha de Deus, vamos cair na mão de Deus, né? Porque mesmo que exista algo de Deus que vai corrigir a tua vida, Ele é longâmino, Ele é misericordioso, e aquilo lá vai ter o quê? Vai ter um propósito, né? Um propósito de salvar almas, salvar a minha alma, salvar a tua alma. Agora, se a gente cair nas mãos dos homens, né, são essas as nossas opiniões, né? Vamos descer fogo do céu, vamos colocar uma bomba naquele lugar. Bom, continuando para ver se a gente termina aí. Existem 5 coisas aí que eu estou chamando de, vamos dizer, lições espirituais, né, sobre isso. Só mais uma coisa. Eu vejo assim que sobre esse mesmo assunto, né? Eu acho que Jonas, ele ficou esperando que ele fosse lá também falar para aquele povo, mas pode ver aqui, ó, quando no 3, eu leio aqui, tá? No 3:2, né, veio a palavra do Senhor a Jonas, segunda vez, e ele disse, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, pela palavra aqui, ele começou já a falar assim, ó, vocês se segura aí que daqui 40 dias vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Pelo menos eu entendi isso aqui. Aí depois que ele acaba de falar, ele sobe, monta uma barraquinha lá no monte
E falar, deixa eu esperar os 40 dias aqui e ver o que vai acontecer. Bom, mas vamos lá. Leis espirituais, né? Perigo de fugir do dever. Você vê que quando Jonas ele é enviado pelo Senhor, ele começa a fugir. E quando a gente foge do nosso dever, as coisas não vão bem. Você pode ver que Jonas, eu até escrevi aqui, ele só começa a descer. Ele foge, aí ele desce para Jope, ele desceu ao navio, desceu ao porão do navio, desceu para o mar e desceu no ventre do peixe. Então nós não podemos correr das nossas obrigações. Quando nós corremos das nossas obrigações como cristão, as coisas ruins vão começar a acontecer na nossa vida. Tá? Tudo vai cooperar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E pelo jeito aí tudo coopera para o descer daqueles que se esquivam da sua responsabilidade. Tá? 2. Há situações em que o livre-arbítrio deixa de existir. Tá? Aí a gente pode perguntar, mas Jonas não tinha o livre-arbítrio de não ir lá? Aí Deus forçou ele a ir lá. Eu não tenho livre-arbítrio meu de falar de Jesus para uma pessoa ou não falar. O que a gente precisa entender é que Jonas era um profeta do Senhor. Ele era consagrado, a vida dele ao Senhor. Então ele tinha, sim, obrigação de fazer aquilo que o Senhor tinha mandado. Aí você pode dar um exemplo. Tem uma pessoa aí passando uma enfermidade que... Aí eu vou falar, Ticiano, vai lá e dá um remédio para essa pessoa e cura essa pessoa. Ele não tem essa obrigação porque ele não tem o conhecimento. Mas se essa pessoa tiver, lá para a hora de morrer, e tiver um remédio e você falar para um médico, vai lá e cura essa pessoa, dá o remédio certo para ela, ele tem a obrigação de ir lá. Não é assim que você, eu vou ou eu não vou. Ele tem a obrigação de ir e curar. Então, Jonas, nesse caso aí, ele era uma pessoa consagrada ao Senhor e era obrigação dele atender a voz do Senhor. E é interessante isso daí, muito interessante que... E se Jonas não se arrepende ali no ventre do peixe? Será que Deus ia mandar falar, então solta ele numa outra praia aí, longe, que ele está desobrigado daquilo que ele tem que fazer? Ou ele ia perecer lá no ventre do peixe? Tá? Próximo. Aí a gente tem a tentação do patriotismo egoísta e o fanatismo religioso, Então, ali existia as nações, elas constantemente entravam em guerra, E existia, então, por parte de Jonas, um patriotismo em relação aos judeus, ao povo de Deus e às outras nações. Aonde que se encaixa hoje para nós isso daí? Por que existe esse patriotismo? Eu sou brasileiro e aquela outra nação é uma nação
que às vezes a gente tem raiva? Por que que depois do Covid não se pode falar em chinês? Né? Quantas pessoas têm altas declarações em relação aos chineses? Será que lá não tem mais de 1 bilhão de pessoas que Jesus quer a alma deles? E quantos julgamentos nós temos sobre os chineses hoje por causa disso que aconteceu? Aí você vai para o islamismo. Quantas coisas que talvez a gente não aceita em relação ao islamismo e temos as nossas condenações em relação a eles. Tá? Bom, 4. Deus usa os homens imperfeitos como canais de verdade. Então você vê que a pregação de Jonas, ela surgiu efeito, né? Ela surgiu efeito na pregação dele. Foram 120 mil homens convertidos, segundo Deus, né? Segundo Deus. Foram 120 mil homens. E aí a gente vê Jonas, uma pessoa que a gente não pode considerar perfeito, né? O que ele seria perfeito? Vai lá e prega para esse povo. Eis-me aqui, Senhor, vamos lá. Estou indo. Né? Esse seria o perfeito. Ele chegar lá, fazer tudo conforme ao Senhor. Tá? Assim como várias vezes eu tenho minhas dúvidas em relação a certas pessoas, a certas denominações. Eu falo, mas não pode ser que Deus haja aí nesse lugar. Eu tenho. Mas está errado. O Senhor vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer. Né? Na hora que Ele quer. Amém? Outra, a última. Bom, e a lição espiritual final aí é que, né, o Senhor é misericordioso. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. É Ele que vai convencer as pessoas do pecado. Nós somos canal, nós somos como se fosse um fio que leva energia. Nós somos as pessoas que vai levar a comunicação de que o Senhor pode fazer algo na vida das pessoas. Tá? Mas quem vai fazer o trabalho na vida dessas pessoas é o Senhor. É Ele, é o Espírito Santo que vai convencer cada um daquilo que a pessoa tem que enxergar e da transformação que ele tem que ter diante do Senhor. Né? Que vai levar a salvação dessas almas. Amém? Quem quer a palavra? Amém. Há pouco tempo atrás eu tive, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de ministrar numa quarta-feira e foi no livro de Jonas. E uma coisa que eu disse aqui, que o Senhor trouxe ao meu coração no dia que eu ministrei, foi o seguinte, que a gente olhando no livro de Jonas, Deus tem mais trabalho para tratar com Jonas do que com o povo de Nínive, que era um povo cruel, sem misericórdia. Né? Em suma, assim, algo que o Senhor trouxe ao meu coração é que muitas vezes Deus tem muito mais trabalho conosco, que conhecemos Ele, do que para trabalhar com o ímpio. Né? E você olha o livro de Jonas, você vê claramente isso. São 4 capítulos e praticamente os 4 capítulos Deus tratando com Jonas. Deus queria salvar Jonas também.
o coração dele, transformar o coração dele. Né? São 7 versículos falando apenas da conversão de Nínive, e o restante tudo, o trabalhar de Deus no coração de Jonas. É muito forte, né, esse livro. Glória a Deus. Pastor Veronese. Eu gosto sempre que o pastor Veronese fala, porque aí ele vai corrigir as coisas que eu falei errado. Né? Misericórdia. Não, assim, ó, tremendo, né? 3 pontos que eu queria colocar. O primeiro, Deus não enviou um evangelista. Deus não enviou um mestre. Que talvez ficaria 10 anos ali para converter aquele povo. Ele enviou um profeta. Porque tem que trabalhar juízo, tem que trabalhar fundamento, né? É o Jesus que o De Paula disse ali. Jesus, ele se colocou com a mulher samaritana como profeta, mexendo no fundamento, né? Se chega ali, os discípulos tinham ido para a cidade ali, aquela coisa toda, o cara começa a falar do amor de Deus, começa a falar da misericórdia de Deus, que a mulher, mas foi trabalhado o fundamento, né? Por isso que é importante os 5 ministérios. Ele chegou ali com uma mensagem de juízo. Coloca a casa em ordem, senão daqui a 40 dias vai tudo para o espaço. E essa era a mensagem que aquele povo precisava, né? Outra coisa, falamos aí um pouco sobre a questão do livre-arbítrio. Mas o que me chama a atenção é que Jonas, ele tinha votado ao Senhor. Isso é muito sério. Muitas vezes a gente fala, Senhor, pode me usar, Senhor, eis-me aqui. Ele já tinha feito isso. Porque tanto é que ele fala, o que eu votei eu pagarei. Ele entendeu que ele tinha um voto com Deus. Então não tinha livre-arbítrio ali, ele votou o que ele ia fazer. E quando você vota e não cumpre, Deus não se agrada disso, né? É voto de tolo. Então a gente fala, Senhor, eu estou aqui, pode me usar, eu estou aqui para te servir, e depois a pessoa se esconde. Aí tem um voto com Deus, isso é muito sério. E me lembro de uma outra situação que eu, pouco tempo na igreja, um irmão muito querido, sempre tinha suas reuniões na sua casa, inclusive era até um obreiro da igreja quando eu cheguei na igreja. E eu tive a oportunidade de orar por ele umas 3, 4 vezes, tanto na casa dele como na igreja. E todas as vezes que eu ia orar com ele, a palavra que o Senhor colocava na minha boca era uma só: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Eu orei por esse irmão muito tempo atrás, eu só falei isso para ele. Passou uns 3, 4 anos, ele foi para São Paulo, foi viver um tempo em São Paulo, aí teve uma outra oportunidade que ele veio, eu fui orar com ele. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. No final da vida dele, já numa situação muito precária, ele foi me procurar na igreja, falou, pastor, eu nunca te dei ouvido. Minha situação está assim, 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 e ele acabou morrendo de uma forma miserável, uma forma muito, muito triste, né? É o que eu vejo aí, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, filho de Amitai. Ou seja, poderia ser 3ª, poderia ser 4, mas a palavra não vai mudar. A palavra de Deus não volta vazia. Deus vai continuar falando a mesma coisa. Deus vai continuar falando a mesma coisa, até eu me posicionar. Quando ele falou pela segunda vez com Jonas, Jonas se levantou e foi fazer o que Deus mandou. E isso fez toda a diferença. Amém. Alguém mais? Amém. Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por estes momentos que passamos na Tua presença e por aquilo que o Senhor falou conosco, Senhor. Eu me coloco aqui como tendo falado coisas que talvez é aquilo que tem no meu coração, não sei se estou totalmente correto nos meus posicionamentos, Senhor, mas que cada irmão aqui possa realmente filtrar aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um, né? Eu
eu quero que tudo aquilo que eu sinto em relação a esse profeta, em relação a esse livro, tudo aquilo que eu vejo que existe de ensinamento aí, eu te peço, Senhor, que eu possa estar, né, assimilando isso para a minha vida, né, que possa estar vendo os erros, os deveres, e que eu possa estar corrigindo e tomando atitudes conforme a Tua palavra, Senhor. É para isso que a Tua palavra está aí para nós aprendermos com ela, Senhor. Eu não quero apenas ver um livro histórico, achar uma história bonita. Não, Senhor. Eu quero aprender com ela, eu quero ver o que o Senhor quer nos ensinar com ela e eu quero viver isso. E eu peço isso para cada um dos irmãos aqui, né? Eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esta manhã maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai.